Olá, vou começar uma playlist nova aqui no canal e a ideia dessa playlist é ser um jornal com notícias sobre eventos, sobre polêmicas que acontecem nos eventos da vida real e também que ocupam aqui os espaços da internet. E hoje eu vou começar com uma polêmica que é super recente. Ela começou no Instagram, no Threads, né, sobre a questão da alimentação do staff, né, dos eventos, dos casamentos em especial, porque é uma polêmica que foi, que começou, vamos dizer assim, com um post do maior blog de casamentos do Brasil, que é o Lápis de Noiva. Né? E eu até quando vi essa postagem, eu salvei a postagem para usá-la como um dos tópicos que eu vou discutir dentro de um desafio que eu estou propondo aqui para os fornecedores que eu conheço, se chama Desafio Marca com Propósito, e discutir essa temática, né, e como isso se reflete, né, como essa conduta, como esse comportamento se reflete nas marcas. E aí salvei e segui minha vida. Mas passou alguns dias, né, ontem foi domingo, hoje é segunda, dia 23, ontem domingo, estou ali já passando ali pelos posts, eu vi que essa postagem ela reverberou muito, né, muitos fornecedores de casamento ficaram raivosos, né, com esse post aqui do Lápis de Noiva, que a princípio até identifiquei, e que voltei lá para ver os comentários, não localizei mais posts, elas devem ter excluído diante, né, das polêmicas e o que gerou realmente o sentimento dos fornecedores. E aí resolvi trazer aqui de uma forma mais crítica, essa análise do que representa você servir alimentos, né, servir, cuidar da refeição dos fornecedores que estão envolvidos no evento. Né. Eu, na minha perspectiva, já começando aqui, né, o comentário, na minha perspectiva, isso aqui já não devia ser mais um questionamento. Tá? Não deve ser um problema dentro do evento, isso aqui, porque de verdade, né, em qualquer lugar, no mundo corporativo, né, se você trabalha numa empresa ou trabalha para uma empresa, a alimentação de quem está prestando um serviço, quem está colaborando com o projeto, quem está ali realmente fazendo algo para que o seu evento, o seu projeto aconteça, seguir a alimentação não deve ser um questionamento. Qualquer empresa, qualquer corporação entende que servir alimentação é sobre bem-estar de quem está colaborando, né, com o evento, com o projeto em si. Mas, pelo que vejo aqui em alguns comentários, pelo que eu vi, né, acontecer a partir dessa postagem, tem bastante gente que ainda não entende dessa maneira. Né? Então, eu resolvi pontuar algumas questões aqui, em especial, estamos falando aqui, dos casamentos, dos eventos de uma maneira geral, porque os profissionais de eventos, eles trabalham, chegam a trabalhar muitas horas seguidas, 10, 12, 15 horas. Eu já trabalhei 18 horas seguidas para um evento. É muito tempo sem beber e sem comer. E nós sabemos, né, por conhecimento e bom senso, né, senso comum, que se você não está bem alimentado, se você não está hidratado, suas funções cognitivas deixam de funcionar adequadamente. E você, dentro do evento, para poder entregar aquilo para o qual você foi chamado a fazer, contratado para fazer, se você não está se sentindo bem, o que você precisa fazer, consequentemente, também não vai ficar muito bem feito. Né? Isso reflete na entrega que você vai fazer. Isso é básico. Né? Mas por que as pessoas discutem? Né? Por que os fornecedores reclamam tanto, né, quando isso vem à tona? E por que para alguns clientes, para alguns casais, isso é um ponto? Né? É um ponto porque a alimentação gera um custo. Né? Ela é um custo importante dentro do orçamento do evento. E quando você tem um staff trabalhando, dependendo do porte do evento,
dezenas e às vezes centenas de pessoas trabalhando nos bastidores para que o evento aconteça, né? Quando a gente fala de um evento como um casamento em especial, você tem ali 40, 50, às vezes 60, 70 fornecedores trabalhando, dependendo do porte do evento, dependendo da estrutura que está envolvida nesse evento, especialmente quando você tem shows, quando você tem banda, quando você tem apresentações, a infraestrutura do evento ela é muito maior. E com isso tem muito mais gente trabalhando para aquilo funcionar, não é? E isso gera um custo sim, ele é um custo importante para o cliente, para o contratante, porém, há que se reconhecer que não tem como fugir disso. Via de regra, os eventos acontecem em locais que estão distantes de praças de alimentação, né? De locais que podem fazer a entrega. E se você tiver que liberar a pessoa para ela se alimentar, muitas vezes você está falando aí de uma ausência, né, que vai comprometer o cronograma de entrega daquela montagem, daquela execução. Então, é melhor, é mais eficiente você criar uma estrutura, né, facilitar a alimentação daquelas pessoas que estão trabalhando no evento. Então, nem sempre, em muitos casos, a alimentação que você contrata para os convidados do evento não é a mesma, né, e nem tem o mesmo custo da alimentação que os fornecedores, né, o staff vai se servir. Porém, o custo existe. É preciso cuidar disso. Por quê? Porque, né, como eu já trouxe a questão do fornecedor trabalhar muitas horas seguidas, né, você precisa dar condição para essa pessoa fazer esse trabalho, né, nesse período em que ela vai estar ali fazendo esse trabalho. E quando você facilita isso, né, quando você realmente tem esse cuidado para que o fornecedor tenha a alimentação servida nesse evento, ele fica muito mais feliz, ele trabalha mais feliz e mais tranquilo também. Promoção de bem-estar, de uma maneira geral, é algo positivo e que todo mundo gosta, não é mesmo? Aí eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns dos comentários que eu tirei lá da rede Threads, né? E muitos fornecedores, gente, é incrível como isso ainda realmente é um problema, né? Além da questão do custo em si, tem também, muitas vezes, o próprio trato da equipe que vai fornecer a alimentação. E isso é terrível, né? Não tem coisa pior. Isso é algo que os fornecedores reclamam muito, né? Eu trabalho nesse setor aí com 13 anos e volta e meia a gente tem reclamação, postagem, né, nas redes sociais sobre essa. E, para mim, na minha perspectiva também, isso é péssimo para quem é o organizador do evento, né? A reputação que está lá embaixo, o fornecedor não quer trabalhar mais com essa pessoa, não quer trabalhar com o assessor que fica regulando esse aspecto. Né? Então, eu trouxe aqui um dos comentários, né? A pessoa ficou trabalhando horas dentro do evento e nenhum copo d'água foi ofertado. Né? E eu já trabalhei, sim, em eventos que eu tive que contratar água, né? Eu tive que comprar água em separado, porque você deixou claro que não ia servir nenhum tipo de bebida, nada para o staff enquanto ele estivesse ali trabalhando na montagem. Então, a gente tem cuidado de entender que água é preciso durante ali o trabalho e eu, né, levei água para poder fornecer para as pessoas que estavam ali trabalhando. Né? Claro, tudo em combinado, né, com os clientes que pagaram por essa água para ser servida para as pessoas que estavam trabalhando. Né? Então, é muito complexo, né? Esse comentário aqui, ó, acredite, já fiz eventos que nem um copo de água eu bebi. Cada uma que a gente passa, comida diferente, cliente proibindo de se alimentar do buffet, gente reparando em qualquer coisa. E aqui, essa pessoa, né, ela fala da comida diferente. Eu pessoalmente não vejo problema da comida ser diferente, desde que ela tenha um critério de qualidade para ser servida. Né? Você não vai servir qualquer coisa para as pessoas. Eu não vejo problema de ser diferente, porque é um ponto relevante realmente, né? E muitas vezes, especialmente
principalmente quando os clientes contratam, né, serviços de empatados, alta gastronomia, o custo é elevado. E é melhor a gente promover um tipo de refeição mais dinâmica para o staff, né? E eu concordo em alguns momentos ser diferente, desde que se refere qualidade. Quem não considerar, né, o desgaste, né, a pessoa coloca, quem não considera o desgaste de estar trabalhando tantas horas seguidas, está dando um tiro no pé. E eu concordo com isso. Né? E quando você se preocupa, quando você demonstra preocupação e cuidado com esse aspecto, você só tem a ganhar como marca, como empresa, na minha perspectiva. E eu achei um outro comentário aqui, vou passar aqui a tela, né? Falando que os noivos às vezes reclamam, sim, né? E assim é uma verdade. Quando os contratos vão chegando para a gente, né, os noivos muitas vezes questionam, né? Questionam essa questão da alimentação, poxa, mas eu tenho que pagar. E aí eu explico tudo isso, um pouco de tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, e os noivos entendem que é mais inteligente ofertar alimentação dentro do espaço para essas pessoas do que muitas vezes liberá-las para fazer isso. Né? Se ausentar do evento é pior, você incorre em outros riscos, e se você promove o ambiente ali, a alimentação fica muito mais fácil de você controlar. Né? E tudo que é combinado não sai caro. Eu acredito realmente no poder da gestão da coisa, né, de quando você consegue controlar esses aspectos e quando você consegue ofertar soluções. Muitos espaços e muitos buffets, né, eles têm área específica para o fornecedor. Muitos buffets, né, muitos serviços de catering, eles já têm, né, um cardápio específico para ofertar para o staff que vai estar trabalhando no evento, e isso torna tudo muito mais fácil a gestão em si, do que simplesmente você falar que não vai servir nada ou dizer que a pessoa tem que se virar. As pessoas gostam de ser bem cuidadas, e isso é um aspecto importante dos eventos. E, infelizmente, né, estamos em 2025, mais uma guerra acontecendo no mundo, e a gente tem que discutir o direito de se alimentar, o direito de fazer a alimentação durante um período de trabalho que é maior do que as outras funções ou outras atividades exigem, que geram um cansaço, que geram um estresse, um esforço físico muito grande. E se a gente não consegue cuidar disso, não é, bem gerenciar de uma forma que fique equilibrado tanto para o staff, tanto para os clientes, gera, inclusive, né, vamos dizer assim, uma má reputação para as marcas, para as empresas que ficam contra, né, esse aspecto da alimentação, né, de simplesmente ignorar isso dentro do cronograma de um evento. E com isso eu encerro aqui a minha explanação, né, sobre a minha perspectiva. Né? Então, se você é um fornecedor, se você é uma cerimonialista, uma assessora, se você é um cliente querendo realizar um evento e não tinha pensado sobre esse aspecto, digo a você que é importante você pensar. É melhor ter as pessoas bem-humoradas, felizes, trabalhando para o seu evento dar certo do que o contrário. Acredite em mim. Faz um esforço para cuidar dessas pessoas, porque vai valer a pena. E para quem é dono de um negócio, de eventos, cuidar bem do staff, de todos os aspectos do staff que está no evento, é melhor para a sua marca, é melhor para a reputação do seu negócio, tratar bem quem está ali colaborando para o evento dar certo, tá bem? Me acessem para mais conteúdos como esse aqui no canal e nas minhas redes sociais. E até o próximo vídeo.